Hoje nossa aula é de legislação penal especial. Crimes hediondos e equiparados. Falaremos sobre homicídio privilegiado qualificado. Aula 1. É sabido que o homicídio pode ser concomitantemente qualificado e privilegiado, ou seja, cometido por relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção logo após uma injusta provocação da vítima. Artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Tal possibilidade só existe, contudo, quando a qualificadora é de caráter objetivo, ou seja, quando se refere ao meio e ao modo de execução. Essa conclusão é inevitável porque o privilégio, por ser ligado à motivação do homicídio, logo diz respeito ao caráter subjetivo, é incompatível com as qualificadoras subjetivas. Não se pode imaginar um homicídio privilegiado por motivo de relevante valor social e, ao mesmo tempo, qualificado por motivo fútil. Assim como o privilégio, que é causa de diminuição de pena, é votado antes pelos jurados, nos termos do artigo 483, 4 e 5, do Código de Processo Penal, o seu reconhecimento impede que o juiz ponha em votação as qualificadoras subjetivas, podendo fazê-lo, contudo, em relação às objetivas. O crime pode, por exemplo, ser qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, tiro pelas costas, por exemplo, e privilegiado em razão da violenta emoção. Nesse caso, fica a indagação: o homicídio qualificado privilegiado tem caráter hediondo? Como a lei não aborda expressamente o tema, surgiram duas orientações. Primeira, o crime não é hediondo. O grande defensor da tese foi Damásio de Jesus em seu livro Código Penal Anotado, 15ª edição, 2004, página 403, que utiliza como fundamento a regra contida no artigo 67 do Código Penal. Tal dispositivo, ao traçar norma de aplicação da pena, para hipótese de reconhecimento concomitante de circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas, estabelece que devem preponderar as circunstâncias de caráter subjetivo. Por isso, como no homicídio qualificado privilegiado, as qualificadoras são sempre objetivas e o privilégio é necessariamente de cunho subjetivo, este deve prevalecer, e, portanto, o crime não será hediondo. Observe que, de acordo com tal corrente, o juiz efetivamente aplica a qualificadora e o privilégio, porém, não lhe reconhece o caráter hediondo. Essa é a opinião amplamente majoritária que foi, inclusive, adotada pelo STJ. Se quiser se aprofundar mais nesse julgado, pesquise por HC 153.728 SP, de 13 de abril de 2010. A propósito, você sabe o que são agravantes e atenuantes genéricas? Agravantes e atenuantes genéricas são circunstâncias legais, de natureza objetiva ou subjetiva, não integrantes da estrutura do tipo penal, mas que a ele se ligam com a finalidade de aumentar ou diminuir a pena. Segunda, o homicídio qualificado privilegiado é hediondo. Para os seguidores dessa corrente, é descabida a aplicação do artigo 67 do Código Penal, já que tal artigo trata apenas do reconhecimento conjunto de agravantes e atenuantes genéricas, que são circunstâncias que se equivalem por serem aplicadas na mesma fase da aplicação da pena. As qualificadoras, todavia, não são equivalentes ao privilégio, pois aquelas que modificam a própria tipificação do crime, estabelecendo uma nova pena em abstrato, enquanto este é tão somente uma causa de diminuição de pena, a ser considerada na última fase da sua fixação. Artigo 1º caput. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848 de 40, Código Penal, consumados ou tentados. Segue. 1. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. Artigo 129, parágrafo 2º, e lesão corporal seguida de morte. Artigo 129, parágrafo 3º, quando praticadas contra autoridade ou agente descrito nos artigos 144 e 145 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição. Para que o delito tenha natureza hedionda é necessário que o agente tenha provocado lesões gravíssimas ou seguidas de morte quando a vítima estava no exercício da função, ou que o delito tenha sido praticado em decorrência dela.
Além disso, se as mesmas infrações forem cometidas contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau de uma das autoridades ou agentes mencionados anteriormente. Em razão dessa condição, o crime será igualmente considerado hediondo. O parentesco até terceiro grau a que a lei se refere abrange, na linha reta, crime contra pai ou filho, avô ou neto, bisavô ou bisneto, e na linha colateral, crime contra irmão, tio ou sobrinho. Agora atenção! A expressão parentesco consanguíneo foi utilizada para excluir da majorante o parentesco por afinidade. Abrange, evidentemente, o crime cometido contra filho adotivo, porque a Constituição Federal veda esse tipo de distinção, artigo 227, parágrafo 6º. Cuida-se de interpretação extensiva. Artigo 1º, caput. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848 de 40, Código Penal, consumados ou tentados. Segue. 2. Roubo. A. Circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5. B. Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, artigo 157, parágrafo 2º A, inciso 1, ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, artigo 157, parágrafo 2º B. C. Qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte. Artigo 157, parágrafo 3º. Antes do advento da Lei nº 13.964 de 2019, apenas o roubo qualificado pelo resultado morte, o chamado latrocínio consumado ou tentado, era considerado hediondo. Com a entrada em vigor de tal lei, todavia, inúmeras modalidades do crime de roubo passaram a ter tal natureza. Com efeito, atualmente o roubo é considerado hediondo se cometido mediante restrição da liberdade da vítima, com emprego de arma de fogo, ou quando houver resultado morte ou lesão grave. O roubo cometido com qualquer espécie de arma de fogo passou a ser considerado hediondo, contudo, não terá tal natureza quando praticado com emprego de arma branca, ou mediante simulação de arma, emprego de arma de brinquedo ou outro simulacro. Igualmente não se reconhecerá a natureza hedionda ao roubo cometido com emprego de arma verdadeira inapta a efetuar disparos em razão de algum defeito ou que esteja desmuniciada. Com efeito, os tribunais superiores refutam a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo nesses casos, não podendo o roubo, em tais condições, ser considerado hediondo. A majorante da restrição de liberdade, de acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, só se configura quando o agente mantém a vítima em seu poder durante o espaço de tempo não prolongado. Tal interpretação se deve ao fato de o legislador ter empregado a expressão restrição de liberdade, o que difere de privação de liberdade. Expressão esta indicativa de permanência da vítima em poder do roubador por período prolongado, e que gera a configuração de crime de roubo em concurso material com delito de sequestro ou cárcere privado, artigo 148 do Código Penal. O crime será o latrocínio quando o agente emprega violência física para cometer um roubo, e dessa violência, resulta a morte da vítima. Esse resultado pode ter sido causado dolosamente ou culposamente, sendo que, em ambos os casos, o delito será considerado hediondo. O roubo qualificado pela lesão grave ou gravíssima pressupõe que o agente provoque o resultado na vítima sem intenção de matá-la, pois quando presente tal intenção o crime é o de tentativa de latrocínio, mas atenção, atualmente, ambas figuras têm natureza hedionda. O latrocínio e o roubo qualificado pela lesão grave possuem natureza hedionda ainda que não sejam praticados com emprego de arma de fogo. Artigo 1º, caput. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848 de 40, Código Penal, consumados ou tentados. 3. Extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. Artigo 158, parágrafo 3º. O crime de extorsão consiste em constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Artigo 158, caput do Código Penal. A Lei nº 13.964 de 2019 trouxe muitas mudanças em relação ao caráter hediondo conferido a algumas modalidades do crime de extorsão.
Antes da referida lei, apenas a extorsão qualificada pela morte, artigo 158 parágrafo 2º, possuía natureza hedionda. A nova lei, contudo, passou a prever que possui natureza hedionda o crime conhecido como sequestro relâmpago, ou seja, a extorsão qualificada pela restrição da liberdade. Nessa modalidade de delito, em regra, 2 ou mais criminosos, mediante violência ou grave ameaça, subtraem o cartão bancário da vítima e exigem que ela forneça o número da senha. Assim, enquanto um dos agentes fica em poder da vítima, os comparsas utilizam o cartão e a senha para fazer compras ou saques em caixas eletrônicos. A parte final do artigo 158, parágrafo 3º, prevê penas maiores para o sequestro relâmpago, do qual decorra lesão grave ou morte. Essas modalidades igualmente passaram a ter natureza hedionda. A nova redação dada a esse inciso 4º pela Lei nº 13.964 de 2019 certamente provocará polêmica, pois o legislador, ao não mencionar a extorsão, sem restrição de liberdade seguida de morte, artigo 158 parágrafo 2º do Código Penal, de modo surpreendente, excluiu essa gravíssima infração penal do rol dos delitos hediondos. Artigo 1º, caput, são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848 de 40, Código Penal consumados ou tentados. 4. Extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. Artigo 159 caput, parágrafos 1º, 2º e 3º. A Lei nº 8.072 de 90 deu especial atenção a esse delito em decorrência do grande número de crimes dessa natureza ocorridos durante sua tramitação, estabelecendo o caráter hediondo tanto na sua forma simples, o qual seja, sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem como condição ou preço do resgate, como nas formas qualificadas, nas quais, se durar mais de 24 horas, se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 60, se o crime é cometido por quadrilha e por fim se a vítima sofre lesão grave ou morre. Por hoje é só. Confirme sua presença na aula dando um like e se inscrevendo. Até a próxima!